Estou no escritório da Sabesp de Monte Alto, SP. Estou aqui com o companheiro de longa jornada. Nós que tivemos muitos anos trabalhando juntos, né? Praticamente mais de 4 décadas. Estou agora com José Maria da Cunha Filho. Tudo bem, José? Beleza. José Maria, está chegando aquele grande momento, né? De despedida. Isso, É muito melhor a chegada do que a saída, né? com certeza. Que coisa, né, cara? É, Eu completei 47 anos, 1 mês e 5 dias de Sabesp. E você? eu tô com 47 anos, Gugu, e 4 meses. E datado para amanhã, o último dia de trabalho, né? E, e que Deus me abençoe, né? A única coisa que eu peço é que Deus me dê saúde para continuar uma jornada diferente, né? Que eu não sei, só Ele que sabe como vai ser meu caminho, como vai ser minha jornada daqui para frente. Está tudo na mão de Deus. Tá? Primeiramente, eu agradeço a Deus, agradeço essa casa aqui que me acolheu durante todo esse tempo, virou uma família, né? Foi mais aqui a minha vida do que junto com a minha família em casa. Que nem você falou, são 4 décadas, não é 4 dias, nem 4 meses, né? Nem 4 anos, né? Deu quase 5 décadas. É, 4 décadas e mais de meio um pouco, né? Mas a gente só tem a agradecer, cara, porque através de tudo que aconteceu aí, a gente teve uma aprendizagem muito grande na nossa vida, né? Na verdade, a gente está sempre aprendendo. A gente nunca sabe tudo, né? Então, é o que eu tenho a dizer é o seguinte, eu acho que eu só tenho a agradecer a Deus por tudo, né? Por todas as pessoas que trabalham aqui, são todos, não tenho diferença com ninguém, graças a Deus, vou sair, como entrei de cabeça erguida, vou sair de cabeça erguida, né? E é isso aí, cara, eu acho que tem um momento certo, né? Nós temos que pensar dessa forma. Tem um dia, tem para iniciar, trabalhar, e um dia para parar, como a vida, né? Nasce, cresce, desenvolve, e um dia Deus leva embora a morte. Então é mais ou menos um negócio desse jeito, comparação, né? Mas tá bom, cara, tá bom. Eu fico feliz aí de você ter vindo aqui para a gente trocar essas, como eu digo para a galera, trocar as figurinhas. Muito bem. José Maria da Cunha Filho. Bom, ainda falando um pouquinho sobre Sabesp, porque a gente tem muita coisa. Se a gente for contar tudo que nós passamos aqui dentro da Sabesp, José Maria, nós estaria um livro, mais ou menos do tamanho da Bíblia, não daria não? Ah, faz, né, Gugu? Teve muita coisa, Muita coisa, né? muita situação, né? Mas tudo isso aí, cara, eu acho que é o seguinte, isso aí trouxe pra gente é, um aprendizado na vida. Como diz, através dos erros, através das coisas que acontecem com dificuldade, que a gente aprende, né, a viver. E a gente tem um pensamento, uma perspectiva para o futuro. Que nem hoje, no momento, né, eu estou aí finalizando o meu tempo, eu estou consciente, estou psicologicamente preparado para aceitar essa parada de trabalho, porque a vida da gente, o que acontece? É uma caminhada, você vira uma rotina, você entendeu? Então, a gente tem que estar preparado psicologicamente para poder continuar uma vida diferente, uma vida mais familiar, uma vida, vai ser uma vida diferente, como diz. Não vou ser mais um passarinho de gaiola, né? A gente vai estar solto aí na estrada aí, né? Vamos ver que vai rolar. Mas tudo bem, tranquilo. José Maria, vamos recapitular um pouquinho. Em que dia você entrou na Sabesp? Eu entrei no dia. Ó, na verdade, Gugu, eu entrei em setembro de 77. Eu fui chamado para trabalhar na Sabesp, porque eu tive um. Você sabe, da mesma forma que foi com você, a Graça me conheceu na Receita Federal. Mas eu nunca tive contato com ela.
nenhum lá. Não conhecia, nunca vi ela. Como eu trabalhava na organização Monte Alto, eu prestava serviço para a organização na Receita Federal. Então a gente dava um apoio para a Receita na época do imposto de renda jurídico. E foi quando ela veio para Monte Alto, acho que ela me conheceu. Bom, enfim, um belo dia eu estou trabalhando em outra empresa, eu trabalhava numa empresa de revenda de cebola, e apareceu um leitor lá para conversar comigo, que era o Carlinho Varando, né, finado Carlinho, apareceu lá e disse o seguinte: olha, o gerente da Sabesp quer falar com você, que era o senhor Roberto Majoli. Falei, pô, o que esse cara quer comigo, né? Aí passou, deixei ele para lá, achei que era corte d'água, alguma coisa, e deixei ele para lá. Aí passou uns 15 dias, mais ou menos, aí o cara lá de volta, o rapaz, o leitor, nós conhecíamos. Então o Google mandava. Isso, estava nativa, né? E de repente o telefone tocou, automaticamente Pode ir? tivemos, pode, agora. Então, aí, cara, esse rapaz apareceu outra vez dizendo: olha, o gerente quer falar com você, lá da Sabesp. Aí eu falei para ele, fala para ele que eu não vou não, cara. Problema, a Sabesp que vem aqui resolve. Não tem que resolver problema de Sabesp. Porque na época teve um problema lá no local que eu trabalhava, de um cavalete de água, e o pessoal foi lá e não encontrou. E eu achava que fosse aquilo. E ele foi embora. Passou alguns dias, ele voltou outra vez. Pô, o cara quer falar com você, meu, ele tá bravo comigo, porque ele fala que eu não dou o recado. Vai lá, pô, vê o que ele quer. Eu acho que é serviço. Bem, bom, então eu vou lá. E foi quando eu fui no escritório, era na Ionhão do Livramento, onde hoje é a sorveteria Bandeirante. Do lado, né? Do lado do lado, né? Que hoje é Colchões, né? Colchões. Aí eu fui lá e conversei com o senhor Roberto, aí ele me ofereceu o serviço. Então, como eu te disse, eu entrei em setembro de 1977, aguardando a liberação da vaga, que eu fui para São Paulo, fiz todos os testes, vim, e fiquei aguardando a vaga de abertura para poder fazer o meu registro na empresa. E nesse período eu fiquei recebendo de forma diferente. Então, na verdade, eu trabalhei 6 meses sem registro, e em 23 de fevereiro de 1978 eu fui registrado. Nessa altura do campeonato já tinha entrado o Zé Augusto Nascimento como leitor, né, e outras pessoas também que já tinham entrado. E aí eu fui registrado e... Mas naquela época só sobrou eu e você, agora você é o último a sair agora, né? Basicamente, né? Porque eu entrei 5 de janeiro, né? Você estava, mas eu fui registrado no dia 16 de janeiro, e você foi em fevereiro. Então, cara, e foi dessa forma, e aí começamos e fomos tocando a vida, entre altos e baixos, tropeços, e situações diferentes na vida, mas eu tenho muito que agradecer a Deus, né, pela oportunidade que Ele me deu e vou dizer assim, Deus me abençoou muito em várias caminhadas minhas aí, e estamos aqui até hoje. Só para finalizar, né? Poucas pessoas recebem o nome ou o sobrenome Sabesp, né? Eu não sou conhecido. Eu e você recebemos o nome de Sabesp, né? Pelo tempo que a gente está aqui, eu não sou conhecido pelo meu nome completo. Se eu ligar para uma pessoa e dizer, eu sou Zé Maria, o cara fala, que Zé Maria? Da Sabesp. Então, Zé Maria Sabesp. Então, eu tenho um sobre meu nome, né? Um sobrenome Sabesp, que eu acho que eu vou ter que, às vezes, até continuar com ele de uma forma diferente. Eu sou Zé Maria, trabalhava na Sabesp, lembra? Porque esse nome, às vezes, vai demorar um pouco para... Esse sobrenome vai demorar um pouco para acabar, para desaparecer, né? Então, tudo bem. Então, vamos agora. Bom, você disse que trabalhou também num escritório onde vendia cebola, juntamente com o Barroso, né? Na época. Barrosinho, saudoso, né? E você também trabalhou em escritório, né? Eu trabalhei na organização. Na verdade, minha vida começou com 14 anos, trabalhei no Sestari. Depois eu fui para a organização Monte Alto, que era o Newton da Silva. Grande pessoa, hein? Trabalhei vários anos lá.
Aí saí da organização, fui trabalhar com o seu José Pugliese no Banco Ipiranga, né? Saí do seu José Pugliese, onde eu conheci o Chico, e fui trabalhar com o Chico Barroso. Trabalhei com o Chico Barroso, fui convidado, da forma que eu expliquei, para vir para a Sabesp. E aqui estou até hoje. Então, Que legal. foi mais ou menos assim a caminhada. Você começou com quantos anos trabalhando, Zé? Comecei a trabalhar com 14 anos. Comecei com 15, quer dizer, registrado, né? Eu dei dos 9, mas Na verdade, o que acontece? Naquela época, você começava a trabalhar, era menor aprendiz, que é o que tem hoje. sim. Então você tinha registro pela idade, né? Até completar 18, aí na carteira era colocado, passou a ser maior de idade. E assim, Tá, agora nós vamos adentrar no assunto família. Casado com a senhora? sou casado com a senhora Sueli Pinto da Cunha, Filha? filha do seu Manuel Pinto da Cunha. Legal. Vocês têm uma Eu filha? tenho uma filha, Aline da Cunha, é a pessoa mais importante da nossa vida hoje, né? Tanto da minha esposa como a minha, é a Aline, que convive com nós até hoje. Completou dia 3 de junho, 40 anos. Que Né? beleza, hein? Que beleza. E estamos aí, né? Ô Zé, e você está com quantos anos de idade? Eu estou com 69 anos. Completei dia 7 de maio agora passado. E vamos ver como vai ser a caminhada, né? Só Deus que sabe. Bom, eu tive o prazer de conhecer tanto sua mãe, não ter tanto convívio com ela, mas conhecer, né? Pelo convívio que a gente tinha a nível de Sabesp, né? Sempre passar pela sua casa e, ao mesmo tempo, tinha um contato muito maior com o seu pai desde quando garoto. Eu estudava na escola Dr. Raul da Rocha Medeiros e seu papai, seu José Maria da Tá? Cunha, pipoqueiro, ficava ali na praça. E era uma pessoa maravilhosa, né? Uma pessoa encantadora, né, Zé Maria? Meu pai trabalhou. Meu pai veio de Matão, Hugo, só para você saber. Meu pai veio de Matão, morava no sítio, né? Numa terra que era do pai dele, que depois veio a entregar para o Banco do Brasil. Meu avô, na verdade, veio de Portugal para cá, como, vou dizer assim, vou dar como exemplo, hoje, o Sem Terra. Veio de Portugal para cá, e o Brasil, na época, não sei como que era, doava terra, não sei, para as pessoas cultivarem para poder movimentar o país. Né? O país estava em fase de crescimento. E meu avô teve terras aqui entre Mutuca e Araraquara, que estão lá até hoje. Né? Só que eu não sei o que aconteceu na caminhada deles lá, e meu avô devolveu essas terras para o Banco do Brasil. Com certeza, dívida, alguma coisa, eu não sei como que era a situação. Eu só fiquei com as escrituras, que está em casa, mas é uma escritura que não vale nada, porque é uma escritura de reciprocidade. O que dá, não atendeu, devolve. E aí meu pai, você está falando do meu pai trabalhava com meu avô na roça, veio para ir embora, quando entregaram as terras, meu pai veio para Jabuticabal, morou uma temporada lá, conheceu o senhor Roberto Casa Santa, Baixinho. foi o baixinho, que foi funcionário da Sabesp, veio da prefeitura, trabalhou na Sabesp até aposentar. Então, Zé, ele conheceu ele na pastelaria, que foi até que em Monte Alto veio uma parte deles trabalhar aqui, abriu uma pizzaria, a Progredio. E meu pai conheceu ele era o pasteleiro do local. E ele convidou meu pai para vir para Monte Alto. E meu pai acabou vindo para cá, se deu muito bem, graças a Deus, e foi muito bem acolhido na nossa cidade aqui, através de muitas pessoas aí antigas, né, Dr. Maza, o Hermes Peloso, o seu Manuel da Silva, e outros mais aí que eu não lembro o nome. E ele foi bem acolhido aqui e fez sua vida até o final, né, como meu pai está sepultado em Monte Alto. E assim foi a vida dele. Ele veio para cá veio para vender pipoca. O meu pai tinha um carrinho, não sei se muitas pessoas conheciam, chamava-se Pipocas Flor da Noite. Né? E
meu pai trabalhava no grupo, vendendo paçoquinha, né? E o famoso martelinho. Nossa, esse ficou na minha memória, viu, cara? Fora as geleias que ele fazia também, né? De vez em quando ele fazia geleia, fazia uma pipoca doce prensada, fazia quebra-queixo, Quebra-queijo também é muito fazia bom. queijada, sei lá como chamava aquilo. Uma paçoca que ele fazia era incrível, né, cara? Ele Ele fazia cortava uma assim, colocava paçoca para cortar na na espátula. espátula. E o famoso martelinho, na verdade, ele veio de. Foi criado por esse nome pelas próprias crianças, que se deu o nome de martelinho. Era duro, né? Tinha que Porque bater mesmo, ele né? era duro, na verdade ele era duro, e quando meu pai começou a vender ele na escola, ele tinha uma espátula, e ele batia com um martelinho, tipo aquele martelinho de bater carne, ele batia com o martelinho a espátula para cortar o doce, porque ele ficava tipo de um chiclete, então ele batia e cortava o doce, como ele era até o final. Então ele cortava e vendia. E a molecada começava a falar martelinho. Ô, seu Zé, dá um pedacinho de martelinho. Ô, seu Zé, dá um pedacinho de martelinho. Martelinho, martelinho. E ficou o nome martelinho. Mas, na verdade, ele era conhecido fora de Monte Alto. Meu pai conheceu o doce, mas ninguém ensinou ele. Ele conheceu esse doce num pipoqueiro em Jaboticabal. O cara vendia uma pipoca também, diferente, que nunca mais ouvi. Ele vendia uma pipoca feita de macarrão. O cara, com macarrão conchinha. Ele vendia uma pipoca daquela. E ele fazia esse tal de doce que tinha o nome de chupa-chupa. Olha, né? Que ele era meio, parecia um chiclete, né? E quando meu pai ficou vendo, tentava tirar a informação, o cara, lógico, é uma criação do cara, o cara não ia passar a peteca. E meu pai conseguiu, sei lá, Deus abriu a cabeça dele, ele foi fazendo, foi testando, conseguiu chegar no doce. E aí começou a vender e ficou famoso por nome de martelinho. Só que pena que eu não peguei a receita, né? Então ficou só na memória. Tem mais ou menos umas lembranças, o que era, mas é difícil, são coisas que vêm da pessoa. É que nem o cara que é cozinheiro, vem dele, ele sabe fazer. Então, quem não tem como dizer assim, tendência para ser doceiro, não vai saber. Ele tinha uma paciência incrível, né, cara? A É, paciência, a tranquilidade, o respeito que ele tinha com as crianças, é incrível, né? então, ele, graças a Deus, cara, e a vida dele foi essa daí. E hoje, posso até dizer, né, hoje onde eu moro na casa que foi do meu pai, né, foi herdado dele, uma herança dele. Meu pai, quando veio para cá, até as pessoas que conheceram ele, falou para ele, seu Zé, você vai comprar uma casa aqui em Monte Alto, se Deus quiser. E meu pai comprou aquele terreno, construiu, e onde eu moro hoje é a casa que foi ele que construiu, ele que fez, uma herança dele. E a gente só tem a agradecer a Deus, cara. Ele deixou muita lembrança, me espelho muito na vida dele. Você tem uma Né? semelhança muito grande com ele, né? Você tem uma semelhança muito Trabalhei grande. muito com ele, meu pai. E a semelhança física sua, Hã? ele era um pouco mais alto do que você, mas Isso. a Não, e fisionomia, outra, a gente teve uma vida, vou dizer assim, não sei, cara, parece que naquela época era mais difícil, né? A gente teve uma vida mais, assim, uma educação diferente. E eu me espelho muito no meu pai. Meu pai era uma pessoa que pode dizer assim, ele trabalhou até o último dia da vida dele. Meu pai morreu de repente, cara. Meu pai ficou doente numa quinta-feira, na segunda-feira ele estava enterrado. qual a idade que ele faleceu? Meu pai morreu com 80, se eu não me engano, acho que com 84, 83 para Já estava 84. num limite bom também já de vida, né? Então, E e de muito aí trabalho. ele ficou ruim numa quinta-feira. Meu pai nunca tinha ido médico, né? Meu pai tinha medo de injeção, medo de tomar remédio. Meu pai era... Aí ele ficou ruim numa quinta-feira e levamos ele para o hospital, aqui, internou ele porque estava com pneumonia. E veio a falecer no domingo, então ficou quinta até domingo no hospital e segunda-feira ele foi para o destino, que Deus sabe. Vocês são em quantos irmãos? Oi? Vocês são em quantos irmãos? Eu
Sou eu e minha afinada irmã. Minha irmã também já faleceu, meu cunhado já faleceu. Então, hoje, na terra da minha família, só eu, né? E as sobrinhas, mas a gente não tem quase contato, porque estão tudo longe, né? Casaram, foram embora, cada uma está num lugar, tudo diferente. A gente às vezes bate papo, às vezes de repente não fez, mas muito pouco. Não tem muito contato, entendeu? Mas tá bom. Bom, até agora conduzi esse bate-papo com o amigo Zé Maria, agora estou invertendo e concluindo esta reportagem com esse amigo aqui que conheço até antes da Sabesp. Nós assistimos jogos lá no Estádio Municipal, doutor Edmar Morgado, não sei se você lembra disso. Subimos em cima sempre do placar eletrônico, né, para assistir muito melhor, né, os jogos que tinha, principalmente do MAC, né. Bom, Zé Maria, para mim é uma honra estar aqui te entrevistando. Uma coisa que eu sempre gostei foi da imprensa, né, e a gente até trabalhou um pouquinho dentro da Sabesp fazendo esse trabalho. E a gente tem a honra de ter você como um amigo, uma pessoa que sempre batalhou, sempre trabalhou aqui dentro da Sabesp, sempre honrou, não somente nos dias em que estava destinado a trabalhar, né? Você também vinha no sábado, você vinha aos domingos, você vinha aos feriados, você vinha no teu período de férias. Então você foi uma pessoa exemplar, Zé Maria. Eu só tenho que agradecer ser seu amigo, ser seu companheiro de trabalho. Sei que vamos continuar tendo esta longa amizade enquanto a gente estiver aqui na Terra, né? Para concluir a nossa missão aqui, a gente vai estar junto, trabalhando, conversando, dialogando e partilhando de tudo que a gente passou aqui, porque também não foi só flores, né? A gente teve também momentos adversos e, Zé Maria, desejo muito sucesso. Hoje é dia 12 do 6 de 2024 e amanhã, dia 13, será teu último dia de trabalho. Então eu vim um dia antes para a gente bater um papo, porque eu sei que amanhã vai ser um dia para você de despedida, mas não deixa de ser triste também, como foi o meu no dia 21 de fevereiro. Não foi muito fácil, né? Mas a vida é feita de superação, Zé Maria. Espero que daqui para frente você viva uma nova vida cheia de paz, cheia de amor, cheia de tranquilidade, de saúde que você sempre teve, e dentro dessa sua tranquilidade que você tenha bastante longevidade. Valeu, Gugu. Gugu, só tenho que agradecer aí teu empenho também. Eu sei que você gosta desse trabalho que você faz de entrevista e abriu esse espaço também para a gente conversar, bater um papo, gravar alguma coisa. Vai ficar aí na memória aí, né? Nós vamos ver, alguém vai ver e de repente a gente vai embora, lá para frente alguém vai lembrar. Enfim, lembro de tudo que apareceu na Sabesp, nós estamos aqui, você está conversando, falando alguma coisa, né? Eu agradeço por tudo aí. E lembrando, Gugu, eu vou procurar em casa, não sei se você tem, mas eu vou procurar em casa ver se eu tenho uma fita a qual nós fizemos um teatro pela Sabesp. Tenho, não só tenho, como está gravado no YouTube. Eu vou passar ele para você. Tem ela. Está gravado no branco e preto. Ganhamos dentro de Franca, concorrendo contra a Franca, chega a arrepiar. Ganhamos de Franca e de Mococa. E você também fazia parte, e eu fazia parte também desse teatro. Isso, é um teatro. E é um negócio muito bacana, né? E tivemos essa oportunidade também de fazer esse teatro, coisa que nós nunca tínhamos feito, né? Amadores mesmo, né? É. Pela primeira vez, se Pela chegar lá primeira vez, e tivemos muito sucesso, né? Depois nós fomos para Igarapava. Um trabalho amador, mas tivemos muito sucesso. E foi legal, uma coisa que a gente lembra das pessoas, né, que conviveu aqui na empresa. Nosso time sempre foi unido, Zé. Isso aqui é uma família, cara, que você falou, às vezes a gente se emociona, porque é o seguinte, cara, aqui a gente viveu como irmão. Todo o pessoal que passou por aqui, nunca tivemos, lógico, sempre tem algumas discussões, sempre tem uns desencontros, é coisa de trabalho. Se não tiver um desencontro, se não tiver alguma coisa, não tem aproveito na vida profissional. Tipo assim, um desencontro, às vezes, vem uma coisa melhor no profissionalismo. Mas nós sempre fomos amigos, sempre fomos irmãos aqui dentro, todo mundo.
entre os homens, entre as mulheres, as meninas, os estagiários que passou, né? Quantos estagiários passaram por aqui? Hoje a gente nem se vê mais. Às vezes eu vejo o Evandro, que foi o nosso, como diz o que fez do teatro, foi a pessoa que mais importante no trabalho, né? O Chico, Zé Guardinha, o Chiquinho Garcia, o Leandro, que foi também nosso leitor, que hoje é um chefe de departamento em Caraguatatuba, e vários aí que passaram com a gente. Zé Eduardo Natalício, que hoje está no plano espiritual. E assim foi. Então, a gente só tem... Alípio de Almeida Filho, que foi também gerente, do teatro. Também fez parte do teatro. No teatro, na verdade, era eu, você, o Zé Eduardo, a Graça, a Marcília e o Evandro. Isilda, e a Zilda. E o Gil. O Gil, isso. Nós éramos em 8, né? O Gugu era o retrato, o Zé Eduardo era o filho, o Zé Maria era o pai, a Marcília era a mãe, e os demais eram fazer o trabalho. Mas, enfim, então nós convivemos aqui, Zé, eu, você, 47 anos aqui dentro. Mais de 47. A gente criou-se uma família diferente daquela que a gente tem. Mas a gente tem uma família. E eu considero todo mundo como irmão. Desejo a todos que estavam aqui, que saíram, desejo a todos que Deus abençoe, que dê uma caminhada diferente, né? E aqueles que ficarem, que Deus abençoe também, que seja, continue nessa empresa, que sempre foi uma das melhores, né? Muito uma empresa ótima de trabalho, não por parte de remuneração, mas a nossa vida aqui dentro, a harmonia, a amizade, que é mais importante, entende? Entre nós, entre as pessoas que trabalham. Então, eu só tenho a desejar aos que saíram e os que vão ficar, que Deus abençoe todos. E a nós, né? Eu, você, que Deus também dê uma longa caminhada para nós nessa vida diferente. Tá? Eu só tenho a agradecer, cara. Obrigadão. José Maria da Cunha Filho, mais conhecido como José Maria eternamente da Sabesp. Valeu, Gugu.